Vamos então começar com a próxima sessão, a segunda mesa do dia, com a pergunta: qual o futuro dos transportes públicos na redução das emissões de carbono? Nesta segunda mesa, será discutido o papel do transporte público e seu papel relevante nas cidades verdes. Promover o debate e o papel da CEMOV na descarbonização dos transportes públicos e de como será o futuro desse agente público. Será que só multas e taxas resolvem? A mobilidade urbana entra na pauta na vez das discussões das cidades verdes. Vamos então juntar as nossas mãos e com palmas receber o gerente de planejamento e controle da CEMOV, Guilherme Wilson. Seja bem-vindo. Convidamos também a assessora-chefe do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável da Secretaria Municipal de Transporte do Rio de Janeiro, senhora Simone Costa. Sobe ao palco agora o gerente de infraestrutura da Firjan, Diogo Martins. Convidamos a todos para que se acomodem, para que possamos acompanhar a segunda mesa. Seguimos convidando o professor Ronaldo Balaciano. Ele é professor do Programa de Engenharia de Transportes da COP UFRJ e diretor do Instituto Planet Cidades Vivas. O senhor Ronaldo Balaciano subirá ao palco tão logo quanto do seu retorno ao auditório. Nós seguimos convidando, então, para moderar esta próxima mesa, o jornalista e editor do projeto Colabora, site especializado na cobertura de sustentabilidade, o jornalista, então, Agostinho Vieira. Que é para quem eu passo a palavra e a condução desta mesa. TAP. Oi, bom dia, Gláucia. Obrigada por você estar aqui. Na sua fala, você falou muito sobre as suas pesquisas, né, sobre transição energética e o trabalho da sua startup. Como você vê o momento atual do Brasil em termos de transição energética? Você, como acadêmica e como empreendedora, como que você vê, o que a gente precisa para essa transição de fato acontecer? Obrigada aí pela pergunta, pela oportunidade. A gente precisa, a inovação é a ponte para oportunidades para a transição energética, oportunidades para a geração de emprego, para a redução de desigualdades, enfim. Então, a inovação é o caminho para a transição energética também. E para que a inovação aconteça em todas as suas etapas, que passa pela pesquisa, desenvolvimento de pesquisa aplicada, até chegar num modelo de negócio, num produto e levar esse produto do mercado, a gente precisa estruturar melhor essa cadeia, estruturar melhor esse ecossistema de inovação no Brasil. Principalmente, a gente precisa de investimentos, recursos públicos e recursos também das empresas, por exemplo, apostando em desenvolvimento de P&D, tanto para as instituições de pesquisa como para as startups. Então, hoje, o Brasil ele tem um potencial incrível de avançar com inovação, com startups, nas instituições de pesquisa, principalmente com foco em transição energética, hidrogênio, novos combustíveis. Mas o que nós precisamos, de fato, para que isso aconteça, é investimentos. Nós temos pesquisadores incríveis, temos uma população, enfim, em crescimento, temos estudantes incríveis, temos instituições incríveis, temos startups aí crescendo, surgindo, mas para que a gente consiga avançar e levar essa inovação e transformar isso em valor, a gente precisa de investimentos do poder público e principalmente das empresas privadas. E
para esse investimento chegar na ponta, é preciso de uma estruturação, né, de um novo sistema, novo talvez, não sei, mas de um sistema de governança que garanta que esses investimentos cheguem onde é preciso. Falta muito para isso ou a gente já está nesse caminho? A gente já está nesse caminho, né? Então, a gente tem hoje no Brasil agências como a FINEP, por exemplo, as empresas investindo em P&D, isso está acontecendo, só que eu sinto que também existe a necessidade de uma maior interação, uma maior conexão entre esses atores, para que a gente possa entender as principais demandas, né, e avançar para que realmente esses recursos públicos e privados, como, por exemplo, investimento em P&D, consigam chegar às startups, consigam chegar às instituições de pesquisa e para que elas possam aplicá-los da melhor maneira possível, então serem atores nesse processo de inovação para também atuar de forma acentuada no processo de transição energética. Obrigada, Gláucia. Só para a gente terminar, qual a importância desse evento, dessa discussão, desse seminário, para que isso aconteça, para que esses investimentos cheguem lá na ponta? Esse evento é extremamente importante, porque ele está aqui acontecendo na Fijan, na Casa da Indústria, está reunindo profissionais, especialistas de diferentes áreas, está sendo transmitido para um público online, enfim, então muitas pessoas estão tendo acesso. Então, a partir de tudo isso que está sendo trabalhado, discutido, apresentado aqui, acho que a gente pode dar um próximo passo com a instituição de um fórum, por exemplo, de discussão, enfim, algum encaminhamento para que as principais demandas sejam identificadas e que a gente consiga avançar com investimentos em inovação e em transição energética e descarbonização no Brasil. Ok, muito obrigada, viu? Obrigado, tá? Para diferentes públicos e diferentes objetivos. E eu vim aqui realmente para dizer que a gente tem que manter o transporte público funcionando, custe o que custar. Isso faz parte da agenda da cidade, sem isso a gente não tem futuro. E eu vou explicar um pouco o que está, né, o esforço da Prefeitura hoje para realmente reerguer o transporte público. Então, a gente tem metas, né, vocês conhecem o Plano de Desenvolvimento de Ação Climática da cidade, tem metas, ambição para 2030, 2050. A gente está falando, sim, a gente tem vários projetos, né, estudos sendo desenvolvidos com instituições parceiras, com o C40, com o TDP, sobre como é que a gente insere, né, ônibus de baixa emissão, zero emissão na cidade. A gente tem toda uma estratégia de estimular o transporte ativo. Eu acho até assim, excelente esse seminário está acontecendo aqui, porque a gente tem um distrito de neutro instituído na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem já, se a gente for mapear a quantidade da micrologística urbana hoje, que abastece o centro da cidade, que é feita por zero emissão ou por baixa emissão, isso também já é um potencial enorme que a gente está, né, que a gente precisa estimular isso em outras áreas da cidade também. Então, a gente já tem aqui no centro da cidade um caldeirão de boas práticas de mobilidade sustentável que a gente realmente precisa olhar, focar, mapear e realmente dar luz a essas boas práticas que já estão acontecendo aqui. Bom, e aí, realmente, o desafio é manter o transporte público da cidade funcionando, é manter e qualificar ele. Né? Acho que todo mundo sabe o problema que a gente passou, né? A pandemia ela veio, né, acelerar um processo de degradação que já vinha acontecendo do transporte público, e a gente já tem mais ou menos um ano, a partir de junho do ano passado, a gente começou a subsidiar o sistema de ônibus. Né? Foi um acordo importantíssimo da Prefeitura, Ministério Público, empresas de ônibus, para que a gente pudesse subsidiar a partir do quilômetro rodado. Então, se a empresa roda, a gente pode pagar, né, o custo por quilômetro do serviço realmente prestado. Né? Então, hoje a tarifa paga pelo usuário está em R$ 4,30.
e a prefeitura, com orçamento público, né, imposto que todo mundo paga aqui, subsidia as empresas de ônibus para que elas possam funcionar, porque a gente tinha linhas que sumiram, pontos de ônibus completamente sem passar um ônibus durante todo o dia. Né? Então, a gente investindo em transporte público, a gente está conseguindo recuperar, né, que as mais pessoas usem. Então, a gente tem o dado aqui, a gente teve um aumento de 13% da quantidade de passageiros usando o transporte público desde junho de 2022. E aí, bom, a gente está falando de 86 linhas que foram retomadas ou criadas após esse acordo judicial, não quer dizer, sem investimento público isso não teria acontecido. E 657 pontos de ônibus foram reativados na cidade, em 18 bairros do Rio. Quer dizer, a gente não tinha ponto de ônibus que não passava nenhum ônibus o dia inteiro. E agora a gente tem ônibus passando, então os horários, claro, pode melhorar, tem linhas que só funcionam nos horários de pico, tem toda uma série de situações que a gente está, né, trabalhando diariamente para oferecer o melhor serviço, mas hoje a gente tem linhas e pontos realmente funcionando na cidade. E aí, outra intervenção, acho que é muito vistosa, que é a questão, o BRT, o sistema BRT, ele estava completamente degradado e ele foi recuperado todo com investimento público. Então, a gente está falando da criação da empresa Mob Rio, a gente está falando de serviços eventuais, né, principalmente os chamados diretões, né, Santa Cruz e Campo Grande. A gente já comprou 291 ônibus novos. Eu acho que quem está circulando pela Barra da Tijuca está vendo esses ônibus novos, eles são amarelos, tem outra comunicação visual. As estações e terminais estão sendo todos reformados, todas as estações novas já foram entregues, e quem circula pelo Transolímpica, Transcarioca e Lote Zero já está percebendo que está operando 100% com ônibus novos. Então, é assim que a gente mantém o transporte público da cidade, é assim que a gente recupera passageiro. E a gente realmente, quando a gente tem bom transporte público, quando a pessoa confia, sabe que ele vai chegar e não vai passar um sufoco, porque agora a gente tem frota, os passageiros retomam. Né? Então, a gente está falando de aumento de 19% no Transcarioca, desde que os ônibus novos entraram. A gente tinha intervalos de 20 minutos, né? Porque para quem tem trabalho, quem tem que, né, se deslocar para a cidade era bastante tempo, agora a gente tem intervalos de 6 minutos, né, em principais serviços. Então, aquelas filas intermináveis, onde está tendo a frota nova, não acontece mais. E no Transolímpica a gente teve um aumento de 36% da demanda, né, diminuindo também com 50% o tempo de espera. Então, é assim que a gente faz o transporte público funcionar. E aí, bom, claro, a gente pode falar de novas tecnologias, a gente não para de estudar, a gente não para de ver novas possibilidades, a gente não para de ver novas oportunidades. Mas hoje a gente precisa oferecer o serviço de transporte público da melhor forma que a gente puder e oferecer com a melhor qualidade que a gente conseguir com o orçamento público da cidade. Então, o que a gente tem, né, daqui para o próximo ano, a implantação da nova bilhetagem, a entrega dos novos ônibus, são mais 337 ônibus que vão chegar até maio de 24, e as conclusões dos terminais, né, o Gentileza, a inauguração do Transoeste e começar a operação completa da Transbrasil. Então, é assim que a gente vai recuperar o passageiro e manter o transporte público da cidade vivo. E é isso. Obrigado, Simone. Simone economizou 4 minutos do seu tempo. Parabéns. Espero que o prefeito cumpra tudo que você está dizendo que vai ser feito. Professor Balaciano, por favor. Coragem. Eu não tenho nada para mostrar. Falar? Não tem problema. Não, então ótimo. Assim o pessoal vai ver aqui. Eu também quero alguma coisa para o futuro, né? Eu acho que todo mundo quer alguma coisa para o futuro. Mas, brincadeiras à parte, quer dizer, eu sou professor, fui professor da UFRJ, ano passado eu me aposentei, agora estamos com uma ONG, né? Que é enfim, atuando também com transporte. E quando eu vi o tema, quer dizer, o futuro dos transportes, eu falei, bom, vamos lá, vamos criar. Eu acho que uma
questão muito importante, tá? Quando a gente fala no futuro, e tem muita coisa do que a Simone falou, é exatamente você ter alguma forma, tá, de trabalhar a mobilidade da cidade. Quando eu falo mobilidade, né, eu falo em gerenciar essa mobilidade. Como é que a gente gerencia? Porque mobilidade todo mundo sabe o que é. É exatamente você chegar no ponto de ônibus, ele está lá esperando, você saber quanto tempo vai levar a sua viagem, você saber se tem alguma integração com outro sistema. Então, esse tipo de coisa tem que ser gerenciado para a gente poder ter mobilidade nas cidades. Essa é a minha visão, como, enfim, com o que eu aprendi até hoje, né? Uma coisa importante, e que eu acho que é, de uma maneira geral, como resolver o sistema de transportes no Rio de Janeiro, sempre pensando que a gente não tem só a cidade, nós temos uma região metropolitana, então não adianta pensar só na cidade. E eu acho que a região metropolitana, através do Estado, através do município, tem que se juntar para esse gerenciamento. Então, eu vejo um modelo onde nós temos município e Estado trabalhando de forma integrada nesse gerenciamento. Nós temos que entender os transportes aqui no Rio de Janeiro, né, como um sistema único. Barca, metrô, VLT, BRT, ônibus convencional, todos eles operando como se fosse só um sistema de transporte, porém, com um gerenciamento que está na mão do município e do Estado, e aí sim, com essa facilidade de integração. O que eu chamo de facilidade de integração? Esse sistema, hoje, pode usar toda a tecnologia que existe no mundo e no Brasil. Nós não estamos atrás de nenhum lugar do mundo, a tecnologia está aí. Então, eu não entendo por que a gente não pode, por exemplo, pegar um ônibus, descer e entrar no metrô, pegar uma bicicleta, deixar ela no lugar e pegar um ônibus, fazer essa conexão da viagem a coisa mais fácil possível. Vocês vão perguntar, bom, mas isso é fácil assim? Não, não é fácil. A gente vai ter que trabalhar para isso. Mas isso é possível. Nós temos tudo que a gente precisa em termos de tecnologia. Repare que hoje todos os ônibus são rastreados. Você lá da sua garagem, você sabe aonde o ônibus está, você sabe se ele está parado. Eu até não entendo muito quando tem alguém num ponto de ônibus. Eu estava conversando isso mais cedo, perguntando ao motorista que horas você saiu lá do seu ponto final. Nada, é só olhar lá na janelinha, ele sabe. Isso está sendo monitorado. O metrô está sendo monitorado, os trens estão sendo monitorados. Infelizmente, ainda, o nosso sistema não é bom. E eu acho que esse gerenciamento, essa forma da gente tratar o sistema de uma forma única, com um gerenciador único. E repare, quando eu falo no gerenciador, as universidades formaram e formam um mundo de profissionais com muita facilidade em fazer todo esse acompanhamento. Nós temos as universidades no Rio de Janeiro formando pessoas, e essas pessoas, a grande maioria, já está trabalhando, tanto no Estado quanto no município, nessa área de transporte. Então, a gente tem o fator humano, né, que ajuda nesse novo processo, na minha perspectiva, né, onde a gente fala exatamente no futuro do ônibus. E eu acho que enquanto a gente não tiver totalmente integrado, fazendo esse tipo de trabalho, né, vai ser difícil a gente coordenar. E eu acho que a gente já conseguiu começar isso. Eu acho que a Simone colocou bons, eu diria, boas tentativas, não, boas formas de fazer esse tipo de integração. E eu acho que o mais importante desse processo todo é a gente ter exatamente essa coordenação central e todos os modos de transporte
operando como se fosse uma coisa só. O que muda é a tecnologia. Um tem rodas, o outro vai no trilho, o outro vai na água, e assim a gente vai formando. E uma coisa muito importante, quando a gente está tratando exatamente da questão do meio ambiente, por mais que a gente faça que os nossos sistemas de transporte coletivo, né, melhorem em termos de reduzir a poluição, o fator importante para nós é fazer com que o carro seja usado da forma mais, eu diria, menos possível. Vamos falar mais não, menos possível. Ou seja, o carro só precisaria ser usado em algumas viagens e não nas viagens todas, como acontece no nosso dia todo. E para isso eu tenho que ter um bom sistema de transporte. Se eu tenho alguma facilidade de deixar o meu carro em casa pelo menos 1 ou 2, 3 dias para usar o meu super sistema de transporte, aí sim a gente vai estar trabalhando para o meio ambiente. A gente vai estar tirando o número de carros da rua, a gente vai estar tirando exatamente a poluição que ocorre com os carros. Esses são os maiores poluidores, essa é a grande verdade. E é óbvio, quer dizer, com o tempo nós vamos ter carros elétricos, como vou ter ônibus elétricos, mas isso só não resolve, porque a gente vai continuar tendo o congestionamento. Então, mesmo que os carros, aos poucos, possam ir se tornando carros elétricos, eu acho que a gente tem que tratar isso de uma forma muito calma e sempre trabalhando no longo prazo. Eu vou passar aqui, quer dizer, passar não, mas alguns quadrinhos de algumas coisas que a gente precisa pensar dentro desse processo, né, que eu chamo de o novo gerenciamento do transporte. Então, pensar, por exemplo, na gestão integrada de transporte e ocupação urbana. A gente tem que pensar no transporte que ele tem que estar afinado com a ocupação da cidade. Porque se isso não acontecer, se a cidade cresce, mas o sistema de transporte continua o mesmo, nós temos problema. Então, isso não funciona. Tá? A integração política e institucional, é óbvio, para a gente poder ter esse sistema funcionando. E é óbvio definir um marco regulatório para esse processo. Uma questão importante, que é o outro quadrinho que eu tenho, que junta 3 aspectos. A fiscalização operacional desse sistema, isso precisa ser feito todo o tempo, isso é fundamental para que o sistema possa funcionar. A manutenção e expansão do sistema. Então, a gente tem que ter um sistema que não é um sistema estanque. Ele vai se aperfeiçoando, ele vai mudando à proporção que a cidade cresce, à proporção que eu tenho mais pedidos por transporte. Tá? E... Claro. Melhorou? Eu acho que não, hein? Bom, vamos lá. E uma coisa que a gente tem também é que monitorar, nós, usuários, que seria o Observatório da Mobilidade Urbana. Tá? Esse é um dos quadrinhos. O outro quadrinho, Sistema de Transporte Coletivo, Terminais de Transportes e Espaço Público. A gente tem que coordenar isso aqui. Hoje em dia, o sistema de transporte público com os terminais, eles não estão bem fechados. Você vê terminal que está... muitas vezes, ou pontos finais de ônibus, que muitas vezes estão atrapalhando não só o trânsito, mas a própria utilização do sistema, tá? E outros que nem têm ponto final. Então, aquele motorista está andando com o carro, ele vai para um lado, vai para o outro, ele não tem tempo nem de fazer xixi, coitado. Mas, enfim, isso é um outro problema. Tá? E o espaço público, como é que a gente trabalha o espaço público? E o último quadrinho, ele trabalha aqui com um número maior, deixa eu só ver o meu tempo aqui, que é Sistema de Informação para o Planejamento. A gente tem que ter essas informações o tempo todo, porque o sistema de transporte ele vai evoluindo, ele vai mudando.
Então, a gente não pode ter um sistema estanque. Tá? Redução dos impactos ambientais, que é o que a gente já está falando aqui. Mas isso ser tratado de forma perene, né, o tempo todo. A conservação energética, que é a mesma coisa que estamos falando. A política de estacionamentos, que essa política de estacionamento, ela entra direto na qualidade do sistema de transporte. Tem gente que para o carro em qualquer lugar, ele está tranquilo, deixa o carro e vai embora, mas o trânsito, sobretudo do transporte que está passando ali, está prejudicado. Tá? A integração física e tarifária, que é importante isso. Para quem viaja de transporte, ter essa integração, ou seja, ele ter uma tarifa que ele pode usar em qualquer modo de transporte. Tá? O incentivo ao transporte não motorizado, para facilitar a nossa cidade, já que a gente precisa tirar carbono da cidade, o transporte não motorizado, ou seja, a bicicleta, praticamente, deve ser segura, né? Prioridade para o transporte coletivo, isso a gente já trabalha muito. Incentivo ao uso racional do carro, que é o que eu já falei. Para terminar, que o meu tempo já está estourando, tá? Eu acho que a gente tem todos os instrumentos para que esse modelo, que eu estou chamando de modelo, mas é alguma coisa que eu junto ao longo do tempo, ao longo dos anos que eu tenho trabalhado, eu acho que ele é factível, é muito fácil de ser implementado. Não estou dizendo que ele pode ser implementado da noite para o dia, mas a implementação desse sistema vai fazer do Rio de Janeiro, com esses aspectos todos que eu aqui tentei mencionar, uma cidade mais calma, uma cidade onde a gente sabe o tempo de viagem entre origem e destino, onde as pessoas vão ter mais tempo para a sua família, para o seu lazer, enfim, uma cidade mais alegre e mais responsável. Obrigado, desculpe aqui se eu passei um pouquinho. Obrigado, professor. Foi um pequeno estouro, está perdoado. Vamos em frente agora, Diogo Martins, da Firjan. Vou deixar o Guilherme para o final aqui. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer primeiro a André, a deputada Aspásia, que está aqui também com a gente. Eu estou aqui para complementar o que o professor e a Simone falaram, porque eles já falaram tão bem aqui do assunto. Então, para a gente tirar o carbono aqui da cidade, o que eu vejo, o que é fundamental, o que todo mundo fala, é a adoção de novas tecnologias, que é o carro elétrico, como foi falado na palestra anterior, tem o hidrogênio. Só que eu também penso na infraestrutura necessária para isso acontecer. É muito fácil a gente falar da eletrificação e da implantação do hidrogênio nos carros. Mas eu vou até falar do meu próprio caso. Eu passei o feriado agora em São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Alguém tem alguma dúvida de que se eu tivesse um carro elétrico ou a hidrogênio, eu não estaria aqui hoje? Eu acho que ninguém tem essa dúvida. Então, eu concordo que é fundamental, eu concordo que não só o transporte público, mas o transporte de cargas também está adotando essa tecnologia. A Volkswagen Caminhões aqui no nosso estado já está modificando a linha de produção deles. E empresas estão fazendo a última milha, como a Coca-Cola, como a Ambev, estão fazendo suas entregas já em veículos elétricos. A Volvo Caminhões está desenvolvendo um caminhão novo que vai dar uma maior possibilidade de adoção do gás para transporte rodoviário de longa distância, que é fundamental. Mas um fator primordial para a redução de emissão de carbono é política pública. É o que a Simone está aqui, é o que o próprio prefeito Eduardo Paes, no evento que a gente fez há pouco tempo atrás, a Construção Rio Summit, ele foi lá,
Ele falou da concessão do BRT, ele falou do que está se fazendo, do que está se planejando, só que do lado dele estava o prefeito de São Paulo, que fez a licitação para ônibus articulado elétrico. Isso daí não sou eu que vou responder por que não foi feito o ônibus elétrico aqui. A Simone está aqui, ela sabe da restrição orçamentária do município, também é complicado, a gente tem que jogar com o que a gente tem. Não quero tomar um puxão de orelha da Simone aqui, mas também eu sei de planejamentos da própria prefeitura, que eu tenho me encontrado muito com o Gustavo Guerrante, que é da CCPAR, que é o responsável lá pelo Terminal Gentileza, e eu sei dos estudos de VLT na Zona Sul, VLT para ligação daqui do centro até a Zona Sul, Botafogo e tudo, que é excepcional. Você tira o ônibus poluente e coloca um veículo com uma energia alternativa. Mas, como o próprio professor falou, da política pública, é fundamental ter a integração tarifária, você utilizando diversos meios de transporte com a integração tarifária, faz muito sentido, é racional, e a população precisa aprender a usar isso também, o que é fundamental para a redução de emissão de carbono. Aqui tem a senhora de Maricá. Maricá adota lá a política zero de tarifa pública no transporte. Isso daí é um incentivo à utilização do transporte público. Eu sei que a adoção da tarifa zero aqui no município do Rio de Janeiro é muito complicado pelo custo que isso vai ter. Mas a prefeitura tem que ter um incentivo ao uso do transporte público, como o Estado também, não é, Vinícius? Eu falo do Vinícius porque ele é assessor do Nicola, lá na Casa Civil, e aí a gente vê o projeto do metrô. O metrô é fundamental para isso, você aumentar a linha do metrô, você é um transporte de energia limpa, e aí a gente pode até voltar um pouco na época da pandemia. Em 2021, eu não sei se os senhores lembram, mas na pandemia, eu acho que a qualidade do ar do Rio de Janeiro não ficava tão boa como não se via há décadas, porque ocorreu a redução do transporte. As pessoas pararam de se deslocar. Só que por causa da pandemia também, em um segundo momento, as pessoas precisaram voltar a se deslocar. E nessa nova fase, as pessoas com medo ainda, elas procuraram um sistema alternativo de transporte individual. E nunca se vendeu tanta moto quanto na pandemia. As pessoas precisavam ir para o trabalho, só que buscaram um transporte alternativo. Elas tinham medo de buscar o transporte público. E isso nunca mais retornou ao que era antes. Então, isso daí é uma coisa que o próprio governo tem que ver um modo de fazer a população retomar o uso do transporte público. Com certeza passa pela melhoria da qualidade. Você melhorar a qualidade da supervia é fundamental. Isso daí eu sei, lá dentro do governo a gente tem muita reunião, a gente tem as coisas, que a supervia não apenas tem problema da gestão, mas tem problema de segurança, tem problema do furto de cabo que atrapalha o sistema como um todo. Eu não posso jogar a culpa só no concessionário. O governo agora está falando muito da linha 3 e da expansão da linha 4 até o Recreio. São projetos fundamentais? São projetos fundamentais. Vai atender muita gente, tanto na Barra, no Recreio, quanto em Niterói e São Gonçalo. Tem demanda para isso? Com certeza tem demanda para isso. Mas tem um projeto que é a expansão da linha 2, que está estudado há muitos e muitos anos, tem um custo
relativamente barato, quando se compara com os outros dois, e você aumenta muito a capacidade da própria linha 2, ligando até a Praça 15. Você, com um projeto desse, você aumenta a capacidade de todo o sistema, porque você possibilita a adoção de 8 carros na linha 2, quando hoje se colocam 6, porque ela integra na linha 1, que só tem capacidade de 6 carros nas suas estações. Então, essa integração, esse pensamento conjunto que o senhor falou, eu vejo a universidade podendo fazer, vejo, mas o próprio governo tem um órgão, que é o Instituto Rio Metrópole, que há muito não funciona. Ele foi criado para pensar a região metropolitana de uma forma geral, de uma forma integrada. E, com isso, é o que o senhor falou, daqui a pouco vai ter a licitação das barcas. E como é que vai ter a licitação das barcas, pensando as barcas de uma maneira totalmente isolada da linha 3, que estão pensando também de uma maneira isolada? Então, as barcas fazem sentido se eu fizer um metrô ligando a Praça 15 até a Araribóia? Um está comendo o outro. O governo do estado tem um projeto que é o chamado Metroleve da Baixada. O Metroleve da Baixada, ele é um projeto prioritário para o governo. Para mim, é um grande concorrente da Supervia, porque ele está planejado para passar no meio de 2 ramais da Supervia. Então, como é que eu posso pensar um negócio desse, fazer um investimento de 2,5 bilhões num projeto? Se eu estou errado, Vinícius? É 2,5 bilhões ou já está mais? 3 bilhões ali. Como é que eu vou investir 3 bilhões de reais para um governo que já está sem dinheiro, se eu posso pegar, eu não estou querendo jogar a favor do concessionário, não, mas se eu investir na Supervia, para mim, ela tem uma capacidade excepcional de carregamento de pessoas, de trabalhadores que fazem esse pêndulo, Baixada, Rio de Janeiro, todo dia, aumentar a qualidade do transporte, um transporte limpo e que precisa ser fomentado. Então, a política pública é fundamental, até a própria COP, ela tem lá o maglev dela. O maglev é um meio de transporte que poderia ser implantado, porque ele vai utilizar a energia limpa, ele não emite nenhum resíduo, só que não adianta eu ligar o maglev, por exemplo, a prefeitura está lançando aí o estudo para ver a ligação do Santos Dumont com o Galeão. O que adianta, a barca não funcionou, eu vou implantar o maglev. Vou colocar a tarifa de R$50 para o maglev, que é o que eu paguei outro dia, vindo do Galeão aqui para Firjan, no Uber. Só que o trajeto do Santos Dumont para o Galeão vai passar por dentro da Maré e do Complexo do Alemão. Quem é que vai pegar? Ninguém. Então, não adianta você criar até o meio de transporte certo no trajeto errado. Você precisa da política pública para direcionar, para fazer o investimento correto e diminuir a emissão de carbono, priorizando sempre o transporte público ao invés do transporte individual. É isso. Obrigado, Diogo. O Diogo conseguiu economizar um pouquinho do nosso tempo. Guilherme, sua vez. Obrigado, Som. Bom, boa tarde a todos e agradecer aqui ao André Esteves, né, André? Nós estamos muito felizes de poder estar participando mais uma vez aqui desse evento, desde a primeira edição, né? É um privilégio para a CEMOV poder não só participar, mas contribuir. Obrigado por poder participar também do painel e trazer um pouco da visão dos operadores, né?
O tema é o futuro dos transportes públicos na redução das emissões, né, de carbono. E eu vou pedir licença para falar 2 minutos do passado, né? Eu vou falar um pouquinho só do passado para tentar chegar no futuro, tá? Porque eu acho que tem algumas coisas que o passado nos ensina e que já nos ensinou a fazer, que a gente precisa preservar. Nós vamos cuidar, porque senão o futuro também não chega, né? Então, o que eu fiz, André? Eu fui lá em 2011 procurar umas apresentações minhas para ver o que eu falava em 2011. Aí eu achei um slide que eu queria botar, exatamente quando a gente começou Cidades Verdes. Deixa eu passar aqui. O que a gente falava? Eu usava esse slide. Nós falávamos isso como transporte coletivo no Brasil todo, né? Fizemos muitos debates, muitas apresentações. E nós falávamos de diesel mais limpo, falávamos de biodiesel, falávamos de uma tecnologia nova de motores que estava para chegar, que a gente não sabia o que era, se chamava lá na Europa de Euro 5, isso era em 2011, né? E nós estamos há 11 anos investindo nisso, eu vou mostrar o que aconteceu na região metropolitana por conta disso. Falávamos também de gás natural, ainda se fala, e falávamos dos elétricos. Mas não falávamos do elétrico a bateria. Isso há 10 anos. Porque não cabia. Tinha, mas não cabia. Porque o problema das baterias ainda era um problema de autonomia, né? O que adianta você ter um ônibus, a bateria que roda 10 km por dia? Ainda era um problema. E hoje esse problema tem sido tratado, né? E nós falávamos sobre o foco. Nós vamos fazer planejamento, nós vamos executar política pública com que foco? Eu quero reduzir poluente local, eu quero reduzir poluente global. São alternativas completamente distintas. Elas podem até ter uma solução que trata as duas, mas a política pode ser completamente diferente. Se o foco é na energia, é outra política. Se nós estamos falando de viabilidade econômico-financeira para o negócio do transporte, é outra coisa. Desenvolvimento técnico e tecnológico no Brasil, também, desenvolvimento da indústria nacional, é outra abordagem. Nós discutíamos sobre isso, nós perguntávamos, né, aonde queríamos chegar. Por conta disso, nós fizemos um trabalho em 2014, está publicado no site da CEMOV. Eu não sei se o Agostinho vai lembrar disso, mas nós fizemos eventos grandes aqui no Rio, chamamos todas as montadoras, tudo que havia no Brasil de tecnologias alternativas, e produzimos um dos primeiros relatórios que comparava as tecnologias e tudo que tinha no Brasil disponível naquela época, dizendo quanto custa e qual é melhor em cada coisa. Você quer reduzir CO2? Então essa aqui é melhor, mas custa tanto. Você quer melhorar poluente global, material particulado? Custa tanto, mas essa daqui é melhor. E nós fizemos isso com tudo que existia. Tá? Esse material está disponível, ainda é atual, mas, por exemplo, o ônibus elétrico a bateria, que hoje é uma novidade, não tinha. Então temos que atualizar esses estudos, né? Eu quero falar uma coisa aqui sobre redução de poluição local. Eu não podia deixar de falar isso, porque eu não vejo nem a mídia, nem nos fóruns se comentar sobre o que aconteceu na qualidade do ar por conta dos investimentos em tecnologia de 2011 para cá. Tá? 2012 entra o Euro 5, material particulado era o tema também há 10 anos atrás, só se falava de saúde pública. Todos os eventos do Ar Limpo, da ONU, Banco Mundial, há 10 anos atrás era saúde pública. Quantas pessoas morrem na região metropolitana por intoxicação, por problemas, morbidade, mortalidade? Esse era o tema, né? Por conta disso, o diesel era colocado como, ainda é, né, em parte, colocado como grande vilão. O que aconteceu na região metropolitana, esse é inventário que nós fazemos anualmente da emissão de material particulado da frota de ônibus inteira da região metropolitana, que nós controlamos. Nós reduzimos já em 91% a emissão total de material particulado do setor. Já está reduzido. Vamos colocar o ônibus elétrico que vai zerar a poluição local. Já reduziu 91%. E entre o Euro 6 esse ano, nós estamos com uma rampa ali de crescimento para 2030, que é, vamos dizer, a meta do Acordo de Paris, que fala de gases de efeito estufa. Estou só fazendo uma pontezinha com poluição local. Tá? Nós vamos chegar a 97% só com o baseline, só com o que já estamos fazendo, 97%. Tá? Se nós subirmos até 100%, quando entrar o Euro 7,
que é o que ainda não entrou na Europa, vai entrar, nós vamos chegar a 99, alguma coisa. Então, a contribuição da redução da poluição local já está dada com a tecnologia local. Outra coisa que é importante, que às vezes a gente não tem noção, se fala muito dos ônibus, do impacto dos ônibus na qualidade do ar, né? Nós consumimos cerca de 65 bilhões de litros de diesel no Brasil por ano, se colocar o marítimo. 64 de transporte normal, 1 bilhão de diesel marítimo. 65 bilhões de litros ano. Todos os 100 mil ônibus do transporte público dos 5 mil municípios, nem todos têm ônibus público, mas vamos pegar toda a frota de ônibus urbano de todo o país, consome 3 bilhões de litros, de um total de 65 bilhões de litros. Esse é o impacto do setor de ônibus na emissão de gás de efeito estufa e na emissão de poluição local, sendo que a poluição local nós já reduzimos aqui 91%. Isso é muito importante, porque é com base nisso que a gente constrói o futuro. Quer dizer, nós estamos caminhando, né? Parece que nada está sendo feito, mas está sendo, né? E aí, vamos falar das novidades. O que tem de novidade? Eu só tenho 5 minutos. Novidade nesses últimos anos. O Acordo de Paris, as metas de descarbonização. Renovamos o protocolo de Kyoto, agora nós temos outras metas. Engajou o mundo em outro acordo. O Brasil tem meta para 2030, acho que é 43% de redução total. Cada setor tem alguma meta, né? O ônibus elétrico entrou para a pauta, 100% da bateria. Aliás, só se fala nisso em todos os fóruns de transporte e mobilidade urbana. Eu acho isso uma coisa muito exagerada. Só se fala de ônibus elétrico. Mas nós temos o hidrogênio verde. Nós tivemos um show de aula aqui de hidrogênio verde. Eu ouvi aqui o engenheiro nuclear falando a opinião dele, depois de 26 anos produzindo hidrogênio, dizendo que aonde tinha que usar hidrogênio era nas frotas de veículos. Com 5 quilos, eu acho, de hidrogênio, você roda 1.300 quilômetros. Imagina um ônibus a hidrogênio, emitindo 0 de CO2 e rodando essa autonomia. Mas nós temos diesel verde. O HVO é uma espécie de biodiesel. Ele não é biodiesel. O Brasil já tem uma matriz limpa. Hoje, 12% do diesel no Brasil já é renovável, já é biodiesel. Então, já tem mais esse ganho. Mas o HVO é melhor. O HVO precisa de hidrogênio. Pode ser o hidrogênio verde. É o terceiro maior combustível, biocombustível produzido no mundo. Primeiro é etanol, depois biodiesel, e o HVO está entrando. A Europa está olhando para isso. Nós temos alternativas. Aonde que se encaixa o HVO? Aonde que se encaixa o hidrogênio verde? E aonde se encaixa o ônibus elétrico? São questões, são provocações. A pandemia e seus efeitos e a inviabilidade generalizada do sistema de transporte de passageiros no país. O modelo atual naufragou. A Prefeitura do Rio está dando um exemplo. O caminho é esse. Não tem outro caminho para recompor a qualidade, a oferta, o custo, né? Os governos precisam alterar a maneira como a gente financia o sistema. E o ESG é pauta também. Aqui alguns conceitos de sustentabilidade, mas eu tenho muito pouco tempo. 3 minutos, eu ia fazer umas provocações. Vou fazer, rapidinho. Sustentabilidade, gente, tem que ser sustentável. Tem que se sustentar no tempo. Um projeto de eletrificação de ônibus numa cidade tem que se sustentar. Não basta apenas ele atingir o alvo, que é reduzir as emissões de CO2. O programa, a forma, a quantidade, a dosagem, as contas precisam ser feitas de tal maneira que isso fique 20 anos, que isso fique 40 anos, que isso possa ser renovado, né? Então, sempre que pensar se nós estamos considerando, de fato, os pilares da sustentabilidade para novos projetos de redução de gás de efeito estufa no setor. Diversidade e inclusão. Aqui é uma provocação, porque nós estamos falando em ESG, e todo mundo que trabalha com ESG sabe que diversidade e inclusão, do ponto de vista humano, é um pilar que é inegociável. Eu faço uma provocação, que nós não podemos, eu acho que foi a Aspasa que falou isso, nós não podemos abrir mão da diversidade energética e tecnológica do setor. Porque nós temos ouvido algumas tendências de que nós temos que substituir a frota toda por ônibus elétricos, sendo que eu tenho alternativas. Também carbono baixo, também carbono zero.
qual é a composição que nós precisamos ter para que no futuro nós possamos ter uma custo-efetividade que vai impactar em vai onerar menos os cofres públicos e também a tarifa. Então isso precisa ser discutido. A eletromobilidade em si precisa ser encontrada a dose dela. E aí eu trouxe essa imagem que é da 4 rodas, que ela é muito chocante. Se você pega 1 quilo de hidrogênio, 1 quilo de hidrogênio, você tem 40 mil unidades de energia. Aqui é o watt-hora, que é uma unidade de energia, mas 40 mil unidades de energia. Se você pega o vilão dos combustíveis fósseis, pode ser gasolina ou diesel, qualquer um dos dois, porque eles têm um conteúdo energético parecido, nós temos 13 mil, então o hidrogênio tem 3 vezes mais. Agora, você pega uma bateria de íon, lítio, moderna, 1 quilo dela. Quanto que ela tem de energia dentro dela? 278 unidades de energia. Isso é chocante. Então nós temos que pensar, eu vou trocar todo um sistema que pode caminhar para o hidrogênio, para um sistema que é limpo, que é muito interessante, tem muitos cases de sucesso, mas nós vamos passar a carregar um peso morto de uma frota inteira em peso, com uma disponibilidade de energia muito baixa, que tem limite. Hoje se fala de ônibus a bateria, que pode rodar 200, 250 quilômetros, mas liga o ar-condicionado, bota para subir e descer morro, talvez não dê 150. Um veículo dessa natureza dificilmente vai conseguir operar normalmente. Nós estamos estudando um pouco disso, quanto de frota reserva vai precisar ter para se implantar a eletromobilidade em ônibus. E nós estamos falando de custo. Eu vou passar 2 minutos, tá? Porque todo mundo ficou com 2 minutos sobra. Vou usar o tempo deles. Tá bom. Eu vou tomar aqui, Simone, me perdoa não, porque é o dados de vocês, tá? BRS de Copacabana, lançado em fevereiro de 2011. Isso aqui são coisas que são as antiguidades que nós não podemos perder o foco. O BRS de Copacabana foram 7 quilômetros de vias exclusivas para o ônibus, com rescalonamento dos pontos. Nós reduzimos a emissão dos ônibus em 2011, medido em 2%, a frota de ônibus inteira da cidade, só por 7 quilômetros de BRS, 2%, e isso é escalonável. Tanto é que a prefeitura fez muitos outros, e continua fazendo. Méritos da prefeitura. Mas o caminho é a priorização. Nós temos como reduzir CO2 sem implantar inovação tecnológica, mas tenho que implantar também. Eu ia mostrar os dados do BRT, mas não mostrei, mas o Transoeste é um espetáculo. O Transoeste, quando ele foi lançado também em 2011, ele reduziu as emissões em 13%, naquela área onde ele troncalizou, 13%, só para a implantação de um corredor exclusivo. Tá? E agora a prefeitura está fazendo um trabalho de revitalização, colocando de novo o BRT nos mesmos moldes, mais até do que foi nas Olimpíadas. Isso é fantástico. E eu vou terminar falando só sobre esse assunto, que é um conceito novo, que está surgindo depois do Acordo de Paris, que é a preservação e a valoração das emissões evitadas. Nunca se falou sobre isso. Quando você plantava árvore, você podia requerer crédito de carbono. Isso lá desde o protocolo de Kyoto. Quanto que é que eu sequestro carbono plantando uma árvore? Aí você plantava, as empresas começaram a fazer compensação assim. Hoje tem um conceito novo. Se você, isso está em projeto de lei, mas já tem medida provisória e tem lei para isso. É só um conceito que eu quero trabalhar. A preservação dos biomas hoje, em parques públicos, está sendo elegível para crédito de carbono. É só manter como está. É só preservar, vale. E tem quem pague por isso. Eu pergunto, o setor de transporte público, como um ecossistema, como um sistema, quanto vale a preservação dele? Porque olha o que aconteceu de 2014 para cá, na região metropolitana do Rio. Menos 40% de passageiro, menos 40% de passageiro, menos 39% da frota, menos 48% de KM rodado, menos 50% das viagens. O sistema veio ladeira abaixo, o sistema diminuiu a metade. Nós estamos deixando de transportar publicamente para transportar individualmente. E é isso aí que acontece. Um ônibus, 70 pessoas no ônibus emitem 1 kg de CO2 por quilômetro, e elas no transporte individual emitem 8 vezes mais. E aí nós resolvemos fazer isso aqui. É um carbonômetro. Nós estamos contando lá no site da CEMOV quanto que a região metropolitana
evita de emissão só para o sistema de transporte estar preservado. Isso o número vai subir. Por quê? Porque a prefeitura está fazendo o papel dela, porque as empresas estão reinvestindo, porque a gente espera que o setor avance, então esse número sobe. Mas é a emissão evitada. Quer dizer, se o passageiro, em vez de andar no transporte público, estivesse andando no automóvel, ele estaria emitindo isso a mais. Então, eu quero fazer um convite, fizemos um totem ali, que tenta tangibilizar um pouquinho da sua emissão. Se você anda no transporte público, quando você simular lá, está lá fora, se você puder ir. Eu ando 30 km por dia, de ônibus. Você vai ver que a gente transforma isso em árvore plantada. Você planta a árvore, equivalentemente. Tem gente que gostaria de plantar uma árvore. Eu fiz exercício lá, está dando 2 árvores por mês. Porque eu venho de ônibus e vou todo dia. No ônibus do condomínio. Eu moro na Barra, venho para cá. 2 árvores por mês. Pô, fiquei satisfeito. Então, pessoal, era isso. As considerações finais eu já falei. Desculpa ter passado, tá? Obrigado, gente. Nós temos 15 minutos aqui para debate, mas eu preciso da ajuda de vocês. Vocês vão ter que ser bem objetivos na resposta. Eu vou começar com uma pergunta, a mesma pergunta para os 4. Imagine que você foi eleito prefeito. E você vai poder tomar uma medida para melhorar a mobilidade urbana da cidade e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E eu vou retirar 2 amarras importantes. Não tem limitação de orçamento e você tem maioria na Câmara. Tá? Quem começa? Professor? Um minuto, hein? Não, é uma medida só, simples. A resposta final da Simone é que vai ser a principal ali da prefeitura, né? Então, mas eu concordo totalmente com o que o André falou. Eu acho que da minha parte aqui, o que eu falei da integração e de viabilizar o transporte público é fundamental. Então, eu serei totalmente polêmico aqui. Eu sem querer me reeleger depois, eu proibiria a circulação de carros, transformaria tudo para o público, só que expandindo a malha pública que pudesse atender de uma forma geral a população em todos os sentidos aqui. É isso. É utópico, mas é isso. Obrigado, Diogo. Guilherme? Prefeito... Sem limitação de orçamento? Guilherme Wilson. Com vocês, o prefeito Guilherme Wilson. Não tem limitação de orçamento? Sem limitação e com maioria na Câmara. Tá. Eu faria um mix entre o que a Prefeitura do Rio está fazendo e o que Maricá fez. Maricá tem tarifa zero. Eu acharia um valor de tarifa mínimo que não distorce o uso do transporte, mas que dá pleno ir e vir para as pessoas e aumentaria a qualidade, subiria a oferta, daria capilaridade, daria às pessoas... se a gente for a Maricá, a gente vê que há uma mobilidade absurda, até um pouco além do que talvez fosse racional. Mas seria um mix. Se não tiver orçamento, não tem problema de orçamento, então tem que subsidiar, né? E aí posso colocar o ônibus elétrico, outras coisas. Eu tenho um amigo que diz que primeiro você sonha, depois você bota alicerce no sonho. Então, professor, agora é a sua vez. A prefeitura é a última. Não, eu faria exatamente, implantava esse gerenciamento do sistema. Porque se ele tiver gerenciado, eu posso investir em qualquer um dos modos. Eu posso até escolher qual o melhor modo para a minha cidade. E vou dar mais recursos para esse modo do que para aquele. Mas isso feito de uma forma discutida, estudada, que é o fundamental. O que não pode é eu resolver que vou, olha, agora eu vou botar aqui um carro que voa e tal. Não, calma. Vamos pegar o que a gente tem, o que está sendo próximo de fazer o que eu quero para a cidade. Acabar com os engarrafamentos, fazer com que isso funcione. E isso só com essa integração de todos os modos. Se isso não acontecer, a gente ainda vai ficar. E não é fácil, isso leva tempo, isso tem que ser feito, mas é fácil. Com esse dinheirama todo, acho até que eu faço mais rápido. Com a palavra, a prefeita Simone Costa.
Bom, acho que em relação ao orçamento, quando a gente fala de orçamento, realmente é investir, né, no transporte público, no ônibus, em novas tecnologias, é implantar o VLT, é implantar, fazer a extensão do metrô. Isso realmente é o que, enfim, é o que a gente quer. A gente quer estar perto, né, tem até um índice que pessoas morando perto do transporte público, né? Até no Rio de Janeiro é bastante alto em relação a outras cidades do Brasil. A gente está falando ali em torno de 40% de pessoas que vivem próximo de estação de transporte público de média e alta capacidade. A gente tem que chegar a 100%. Todo mundo tem que ter opção de se deslocar para o transporte público previsível, né? E para seguir. Agora, se for politicamente, se a opção for politicamente polêmica, sem dúvida, a restrição do uso do automóvel, né? Quando a gente fala em velocidade a gente já tem todo mundo fala em indústria da multa. Gente, indústria da multa, o que é indústria da multa? Você andar acima dos limites de velocidade? A gente está falando de indústria da multa, né? A gente está falando de mortes no trânsito, a gente está falando de estacionamentos, né, discriminados, a gente está falando, né, a gente vai mudar a gente vai implantar um ponto de ônibus, é uma discussão danada, porque é o motorista do Uber, é o motorista do táxi, é o dono da farmácia que quer parar ali, enfim, é uma discussão indiscriminada por causa do meio-fio. Então, assim, politicamente, que vai dar muita polêmica, que realmente você precisa de um acerto da Câmara, social, todo mundo, é a restrição do uso do automóvel. Todo prefeito tem polêmica, uma mais, uma menos. Vamos continuar com você, Simone. Agora uma pergunta para cada um, diferente, pergunta da audiência. Como a Prefeitura está avaliando a possibilidade de implementação do transporte aguaviário dentro da cidade? Olha, eu acho que assim, foi essa crise, eu acho que é muito importante a gente falar de outras opções. Eu coordenei o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. Eu lembro até que, na época, quando a gente apresentou o plano, a gente tem, né, ligações, diversos pontos da cidade que estão virando BRS, estão sendo estudados outros modos. E as pessoas falavam, qual que é o prioritário primeiro? Eu falei, a gente não tem que ter um prioritário, a gente tem que estudar todas as alternativas possíveis, a gente tem que ver o tipo de financiamento que tem, a gente tem que realmente considerar todas as opções. E aí, nessa questão, até, né, um pouco respondendo a história do BRT, as pessoas não andavam, a gente estava perdendo o sistema de BRT, que foi implantado com muito esforço. Foram 7 anos implantando o sistema BRT, a gente estava perdendo ele. Então, assim, poxa, por que não é elétrico? Por que não? Porque, assim, era o que você tem, a indústria tinha disponível para oferecer, em 3, 4 meses a gente tinha que ter um ônibus novo rodando. Né? E a gente está falando a mesma coisa com o sistema de ônibus que tem. Então, agora está estudando VLT, está estudando aquaviário, porque é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ver as melhores opções, a gente tem que ver quanto que vai custar, a gente tem que buscar parceiro, e a gente tem que ver todas as opções possíveis, porque o transporte público é isso, se você não dá previsibilidade e qualidade, as pessoas saem dele. Então, a gente tem que realmente dar todas as alternativas para que as pessoas usem o transporte público, seja ele o modo que for. Obrigado, Simone. Diogo, na sua primeira fala, você disse que a tarifa zero no Rio de Janeiro seria uma coisa inviável, mas hoje 50 cidades, além de Maricá, mais de 50 cidades já adotaram esse modelo, e dos segredos é exatamente o uso do Vale Transporte. Reorganizar o Vale Transporte, quer saber como é que você vê essa possibilidade. Não, eu acho que a reorganização do Vale Transporte, a integração tarifária, proporcionando a integração de modais, é fundamental para o desenvolvimento do transporte público de uma forma geral, e também é a forma que eu acho que o poder público tem de propiciar a saída das pessoas do transporte individual para o transporte público. Com a integração tarifária, você poder ter a integração lá do BRT, que a Simone estava falando, com o metrô, é fundamental, com um VLT aqui no centro, com as barcas, e isso daí é um ponto que ainda está faltando entre a Prefeitura e o Estado se entenderem um pouquinho. A Prefeitura agora está lançando um cartãozinho novo, eu esqueci o nome, já é.
Eu uso o rosinha ainda, eu tenho aqui no meu bolso. Mas o JAE, ele precisa de uma integração maior, porque é fundamental você controlar as contas que você está pagando para os seus concessionários, mas também é fundamental ter a integração, porque com o JAE você não conseguir pegar o metrô é complicado, e aí eu vou começar a andar com 2, 3 cartões no bolso, desestimula até a mudança de modal de transporte. E essa mudança proporciona uma maior rapidez para as pessoas e a redução da emissão de carbono também. Obrigado, Gil. Professor Balaciano, uma pergunta polêmica aqui. Qual a sua avaliação sobre o uso de ciclovias pelas bikes elétricas? Depende de onde eu vou usar. Não, eu acho que não tem que andar com bike elétrica, a não ser que você tenha alguém controlando a velocidade dessas bikes, entendeu? É uma coisa muito complicada, porque você tem numa via dessa, está cheio de criança. As crianças correm rapidamente, sai da mão da mãe, do pai, seja lá de quem esteja tomando conta. Então, eu acho que quer dizer, o que você pode fazer, se você tiver espaço para isso, é botar ela dentro de uma canaleta, ou seja, essa bike ela vai estar ali dentro da canaleta, separada. Agora, junto com as pessoas, é muito complicado, é muito complicado. Eu acho que ninguém é tão suficiente garantido que não vai causar um problema, sobretudo com crianças nesse. Então, eu tiraria, não deixaria, não. Pelo menos no modelo que a gente tem hoje. Obrigado. Guilherme, a última pergunta aqui. Você falou sobre a redução da poluição local, material particulado. Eu queria saber o que o setor fez efetivamente para a redução da emissão de gases de efeito estufa nos últimos 10, 11 anos. O setor, junto com a política nacional, consome, e a custo mais alto, mais elevado, hoje 12% de biodiesel. Isso aí é baseline, mas é importante. A gente saiu de 2 para 12. Ano que vem é 13, 2025 é 14, 2026 é 15. Então, nós estamos acrescendo uma molécula renovável a cada ano. Uma outra coisa que a gente tem desde 97, muito conhecida aqui no Estado, é importante, a gente faz tanto e já fez muito que às vezes as pessoas não se lembram, mas a gente mantém ainda o monitoramento de toda a frota de ônibus no que diz respeito ao que sai nos escapamentos dos ônibus. Então, nós temos 16 mil ônibus hoje no Estado, todos eles recebem a visita 2 vezes por ano de um técnico nosso. Nós temos 16 unidades móveis com 34 técnicos contratados pela CEMOV, rodando todas as garagens do Estado, 2 vezes por ano, 2 relatórios enviados para os gerentes de garagem para dizer qual é o nível de emissão que está saindo do escapamento, e, normalmente, o nível de emissão mais alto que a legislação permite está associado à emissão de gás de efeito estufa a mais. Tá? Isso gera uma economia em termos de diesel e uma redução da ordem de 5% a 6% ano. Tá? Então, essas são as ações imediatas. E o que a gente tem feito, e sempre fez, todos sabem, é testar e promover o debate do uso das alternativas, das tecnologias. Né? E nós queremos voltar com mais protagonismo na questão da eletromobilidade, que ela veio para ficar, é mais do que uma novidade, a gente precisa achar a dose certa dela, no tempo certo, para que a gente possa usufruir dos benefícios. Né? Então, tornar um programa que é excepcional, feito em outros locais, com um arranjo institucional certo, uma tragédia, né? um desastre aqui. Né? Então, nós temos que ter esse amadurecimento institucional, mas a gente vai chegar lá. Obrigado, Guilherme. Bom, a gente conseguiu acabar no tempo, até um pouquinho antes. Eu queria lembrar que os nossos 4 virtuais candidatos a prefeito aqui, 2 acabariam com os carros, um reorganizaria totalmente o sistema e o outro ia reduzir bastante a tarifa. São coisas difíceis, mas é uma boa pista do que a gente deveria fazer e de para onde a gente pode caminhar. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer André, o Instituto Onda Azul, a Firjan, por nos receber, e vamos ao almoço. Muito obrigado a todos.
Não antes, é claro, de estender também os agradecimentos ao nosso moderador, jornalista Agostinho Vieira, a quem pedimos que também receba uma salva de palmas. Convido o nosso anfitrião, o senhor André Esteves, para a fotografia, encerrando esta mesa. Lembramos a todos que forem participar do sorteio da Bolsa de MBE, da Copa UFRJ, que tenham participado no dia de ontem, que não deixem de fazer o registro no credenciamento no primeiro andar.